Eles desafiaram o império e pagaram com a vida. Homens que ousaram sonhar com uma África livre, unida e dona do seu destino. Líderes que acreditaram que independência não era uma bandeira, mas um poder real. O poder de decidir o próprio futuro, sem pedir permissão a Paris, Londres ou Washington. E foi exatamente por isso que cada um deles foi eliminado. Desde os anos 1960, uma série de assassinatos políticos vem apagando das páginas oficiais os nomes de quem se levantou contra o sistema global. Mas aqui, no Arquivos Africanos, a gente não esquece. Aqui, a história não é contada pelos vencedores, é recontada pelos que resistiram. Nas próximas cenas, você vai descobrir 15 líderes africanos que foram silenciados, um por um, porque ousaram defender o povo em vez dos interesses estrangeiros. Eles tinham algo em comum. Acreditavam que a verdadeira liberdade da África só seria possível quando o continente controlasse seus próprios recursos, sua cultura e seu pensamento. Eles sabiam que o colonialismo não acabou, apenas trocou de roupa, virou diplomacia, empréstimo, ajuda humanitária, globalização. E quando tentaram expor essa verdade, foram caçados. Da morte de Félix Roland Moumié, envenenado por um agente francês na Suíça, a execução brutal de Thomas Sankara em Burkina Faso, do esquartejamento de Patrice Lumumba, que ousou dizer que o Congo pertencia aos congoleses, a sabotagem que tirou a vida de Samora Machel, o presidente que enfrentou o apartheid. Cada um desses nomes é uma ferida aberta na história africana, feridas que o tempo não cicatrizou, porque o sistema que as causou ainda está vivo. E é por isso que este vídeo é mais do que uma lista. É um grito, um resgate da memória apagada, um lembrete de que a independência política da África nunca significou liberdade total. Por trás de cada bandeira hasteada havia uma sombra, empresas estrangeiras, governos ocidentais e elites locais que fizeram de tudo para impedir a emancipação real do continente. Mas você precisa saber de uma coisa: a história deles não terminou. Porque cada vez que alguém se levanta hoje, seja no Mali, no Níger, em Burkina Faso ou no Congo, o espírito desses líderes revive. O sonho deles ainda incomoda, ainda ameaça, ainda inspira. Por isso, se você acredita que a história da África merece ser contada sem censura, já se inscreve no canal Arquivos Africanos, ativa o sininho e deixa o like agora mesmo. Porque aqui, a gente não conta versões, a gente revela verdades. Compartilha esse vídeo com alguém que ainda acha que o colonialismo acabou. O que você vai ouvir hoje não é teoria da conspiração, é a história que o mundo tentou apagar. E ela começa agora. A década de 1960 começou com esperança, mas também com sangue. Em 1960, o povo dos Camarões via nascer o sonho de liberdade, liderado por Félix Roland Moumié, médico e presidente da União dos Povos dos Camarões. Ele acreditava que independência não podia significar continuar sendo controlado por Paris. Mas enquanto discursava por uma África soberana, um agente francês o espreitava. No dia 3 de novembro, em Genebra, Moumié foi envenenado com uma substância tóxica colocada em sua bebida. O corpo tombou, mas sua morte revelou uma mensagem: quem desafiar o império paga com a vida. Poucos meses depois, em janeiro de 1961, o continente perdeu um dos maiores símbolos da luta anticolonial, Patrice Lumumba, o primeiro-ministro do Congo. Ele sonhava com um país livre da exploração belga e com a unidade africana. Mas seu discurso de soberania era intolerável para quem via o Congo como uma mina a céu aberto. Capturado após um golpe apoiado pela Bélgica e pela CIA, Lumumba foi torturado, assassinado e dissolvido em ácido. Queriam apagar o corpo, mas criaram um mártir. 2 anos mais tarde, em 1963, o destino se repetiu no Togo. Sylvanus Olympio, o primeiro presidente togolês, tentava libertar seu país da dependência francesa, criando uma moeda própria e rejeitando a ajuda militar de Paris. Mas foi fuzilado em frente à embaixada dos Estados Unidos. O golpe foi liderado por veteranos do exército colonial francês. O recado era claro: a independência só é aceita quando serve aos interesses de fora.
Em 1969, a chama da revolta ardia no sul do continente. Eduardo Mondlane, fundador da Frelimo, lutava contra o colonialismo português em Moçambique. Mas a arma que o matou não veio do campo de batalha, veio pelo correio. Uma bomba escondida dentro de um livro explodiu quando ele o abriu. A mensagem era cruel. O conhecimento que liberta é o mesmo que o sistema teme. 4 anos depois, em 1973, a África chorou a perda de um dos maiores estrategistas revolucionários do século, Amílcar Cabral, nascido em Cabo Verde e líder do PAIGC, o Movimento de Libertação da Guiné-Bissau. Cabral foi morto a tiros por membros infiltrados em sua própria organização, manipulados pelos serviços secretos portugueses. Ele não empunhava apenas armas, empunhava ideias. E ideias são mais perigosas do que balas. Depois da morte de Cabral em 1975, outro nome se tornaria símbolo da resistência. Steve Biko, o fundador do movimento da consciência negra na África do Sul. Ele foi preso, torturado e morto sob custódia policial do apartheid. Tentaram silenciar a voz que dizia: "O opressor é tão poderoso quanto a mente do oprimido permitir." Pouco tempo depois, em 1976, o general Murtala Mohammed, da Nigéria, foi alvejado dentro de seu carro em Lagos. Sua política de enfrentamento à corrupção e à ingerência britânica incomodava elites locais e estrangeiras. Mais uma vez, a bala falou mais alto que o ideal. Na virada dos anos 1980, as sombras voltaram a se mover. O presidente Seretse Khama, de Botsuana, morreu em circunstâncias tidas como naturais, mas cercadas de dúvidas. Era um dos poucos líderes africanos que se recusava a servir aos interesses do apartheid sul-africano. Em 1983, na Libéria, Samuel Doe, que havia derrubado oligarquias pró-ocidentais, foi capturado, torturado e morto em vídeo durante a Guerra Civil. A Libéria, rica em ferro e borracha, continuava sob domínio econômico estrangeiro. E então veio 1986, quando o avião do presidente Samora Machel caiu misteriosamente perto da fronteira com a África do Sul. Tudo aponta para a sabotagem do regime do apartheid. Samora defendia uma África socialista e solidária, ideias perigosas para quem lucra com a miséria. Um ano depois, em 1987, o mundo perdeu Thomas Sankara, o revolucionário de Burkina Faso. Jovem, carismático, feminista e anti-imperialista, ele ousou cortar privilégios, nacionalizar recursos e dizer que quem te alimenta te controla. Foi traído e executado por seu próprio amigo, Blaise Compaoré, com apoio francês. Nos anos 1990, a tragédia continuou. Melchior Ndadaye, do Burundi, foi assassinado em 1993, apenas 3 meses após assumir o cargo. Ele buscava reconciliar Hutus e Tutsis, mas a paz nunca interessou a quem lucra com o caos. No mesmo ano, Chris Hani, herói da resistência ao apartheid, foi morto por um extremista branco. Sua morte quase provocou uma guerra civil. Em 2001, o presidente Laurent Désiré Kabila, da República Democrática do Congo, foi morto a tiros pelo próprio guarda-costas. Investigações apontam para uma conspiração envolvendo multinacionais ligadas à mineração. E finalmente, em 2011, o mundo assistiu ao linchamento de Muammar Gaddafi, líder da Líbia, transmitido em tempo real. Ele planejava criar o dinar de ouro africano, uma moeda continental livre do dólar e do franco CFA. O sonho de soberania econômica africana foi destruído a bombas. Décadas se passaram, mas o padrão é o mesmo. Quem desafia o sistema, desaparece. Esses 15 nomes não morreram por acaso, morreram por coragem. E lembrar deles é o primeiro passo para entender o que ainda está em jogo. A história desses 15 líderes não é apenas uma sucessão de mortes, é o mapa de uma guerra silenciosa, travada contra quem ousou dizer basta. Cada um deles acreditou que a África não precisava pedir permissão para ser livre. E por isso, todos pagaram o mesmo preço, a vida. Mas o que é curioso e ao mesmo tempo doloroso é que seus assassinos nunca foram apenas homens com armas. Eram sistemas, interesses, bancos, corporações,
países inteiros que construíram suas fortunas sobre o sangue africano. Eles eliminaram corpos, mas nunca conseguiram matar as ideias, porque ideias verdadeiras não morrem. Elas germinam, se espalham e um dia voltam à tona com mais força. Hoje, décadas depois, suas vozes ainda ecoam. Quando a juventude africana levanta a bandeira da soberania, ali está Lumumba. Quando um líder fala de unidade e justiça social, ali está Sankara. Quando um povo se recusa a ajoelhar diante das potências estrangeiras, ali está Cabral. Eles continuam vivos em cada gesto de resistência, em cada mente que se recusa a esquecer. E é por isso que este vídeo não é apenas uma homenagem, é um chamado. Um chamado para estudar, para questionar, para despertar. Porque o verdadeiro inimigo não é o colonizador de ontem, mas a indiferença de hoje. Enquanto o sistema ainda controla nossas economias, nossas mídias e até nossos sonhos, a luta desses homens e mulheres continua inacabada. Eles não morreram apenas por liberdade, morreram por dignidade. E dignidade é quando um povo se recusa a ser espectador da sua própria história. Por isso, cada vez que você compartilha esse tipo de conteúdo, cada vez que se inscreve, comenta ou ensina algo que aprendeu aqui, você está, de alguma forma, continuando essa luta. O Império venceu no campo militar, mas nós estamos vencendo no campo da consciência. E a consciência é uma arma que não se pode confiscar. A África está se reerguendo. De Ouagadougou a Bamako, de Kinshasa a Conakry, o espírito de Sankara, Cabral e Lumumba está voltando. Não em corpos, mas em ideias. A nova geração já entendeu. Ninguém virá nos salvar. Somos nós. Sempre fomos nós. Então, se essa mensagem te tocou, inscreve-te agora no canal Arquivos Africanos e ativa as notificações. Porque aqui, a história não é contada pelos vencedores, e sim pelos sobreviventes. Deixa teu comentário dizendo qual desses líderes mais te marcou. Vamos manter viva a chama da memória, porque esquecer é aceitar que eles morreram em vão. E lembra-te, a luta de ontem é o despertar de hoje. A independência não terminou, apenas mudou de forma. A nova colonização é mental, econômica e digital, mas também é aí que nasce a nova resistência. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos abrir mais um capítulo esquecido da nossa história. Até lá, honra aos que caíram, força aos que permanecem e coragem aos que estão despertando. Arquivos Africanos, porque a memória é a arma que o sistema mais teme.